Fala galera, uma boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esta imagem aqui. Nosso irmão Malcolm X já dizia para que nós não confundíssemos a reação dos oprimidos com a violência dos opressores. E dizia também que se nós não tomássemos cuidado, os jornais nos fariam odiar os oprimidos e apoiar aos opressores. Bom, mesmo em meio a toda essa exposição do genocídio diário que acontece com a população negra no Brasil e no mundo, nós ainda encontramos pessoas que tentam distorcer a narrativa e colocar aqueles que são as vítimas como se fossem os culpados. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo em resposta a um amigo meu que mandou essa mensagem para mim hoje e me questionou da seguinte forma: bom, vocês que defendem os direitos humanos, vocês que são a favor de justiça racial, vocês que se manifestam quando da morte de pessoas negras, por que vocês se colocam como indiferentes quando da morte desses policiais negros? Essas vidas para vocês não têm importância? Bom, e eu respondi para ele da seguinte forma, e eu quero compartilhar com vocês esse diálogo que nós tivemos. Bom, todas as vidas importam, todas. Diferente daqueles que são contrários aos direitos humanos, nós entendemos que toda vida tem o seu valor, inclusive daqueles que por circunstâncias das mais diversas possam estar vamos dizer assim, do lado errado da história, né? Todas as vidas são importantes, inclusive as vidas dos policiais. Bom, mas nem todas as mortes são iguais. Dá para acompanhar esse raciocínio? Estou dizendo aqui que todas as vidas têm o mesmo valor. Todas as vidas, elas são importantes, mas nem todas as mortes são iguais, porque depende das mais diversas circunstâncias. Eu não posso comparar, por exemplo, a morte de um policial que infelizmente vem a falecer em virtude do seu emprego ou em decorrência dele, seja num confronto com criminosos ou seja vítima de alguma emboscada, enfim, no seu horário de folga, no seu dia de folga. Eu não posso comparar a morte deste policial com a morte, por exemplo, do menino João Pedro, que um garoto que estava dentro da sua casa, se cuidando, se protegendo do coronavírus, dentro de um momento de quarentena, aonde o Estado mete o pé na sua porta e ali, na figura da instituição da polícia militar, desferem 70 tiros dentro da sua casa e alguns desses tiros levam esse jovem, infelizmente, à morte. Eu não posso comparar, por exemplo, a morte de um policial com a morte da menina Ágata, que estava na escola, estudando, e entre um confronto de polícia e criminosos, uma bala perdida, mas que sempre é uma bala achada na pele preta e pobre, acaba matando essa criança que não tinha nada a ver com essa situação. Eu não posso de maneira nenhuma comparar a morte de um policial com a morte do nosso irmão George Floyd, lá dos Estados Unidos, aonde, em virtude de uma abordagem desastrosa da polícia, aqueles que deveriam protegê-lo acabam sendo os responsáveis pela sua morte. E vem um cidadão livre, um cidadão que não devia nada para a justiça, serem mortos diante das câmeras, diante de diversas pessoas e sendo mortos por aqueles que deveriam protegê-lo. E se você me pergunta assim, mas por que você não pode comparar? Pelo simples motivo: o risco é inerente à sua profissão. Todo mundo que entra na polícia entra sabendo dos riscos que ele vai correr. Não por acaso um policial militar, civil, ou seja lá de qual força que ele pertencer, ele trabalha armado e trabalha com colete. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele é mais exposta do que a vida do cidadão comum. Não por acaso, esse mesmo agente de segurança, ele pode andar armado mesmo fora do seu horário de trabalho. Por quê? Porque ele sabe que a sua vida
corre mais risco do que a vida de um cidadão comum. Você já imaginou, por exemplo, um jogador de futebol que se profissionaliza, mas diz assim, olha, eu não quero correr o risco de ter uma lesão durante a minha carreira. Ou então um lutador de MMA que fala assim, olha, eu quero praticar MMA, mas não quero me machucar dentro do octógono. Isso não existe. São riscos que são inerentes à profissão que você escolheu, que você definiu. A morte desses policiais, algo trivial, ou banalizar a sua morte. Longe disso. Como eu disse, todas as vidas são importantes. Todas as vidas têm o seu valor. Mas eu não posso jamais comparar a morte de um policial que está trocando tiros com um criminoso em virtude da sua profissão com a morte de um cidadão comum que está andando na calçada e de repente é abordado pela polícia e essa polícia o mata. Ou de uma criança que está estudando na escola e um tiro desferido por uma arma da polícia acaba com a sua vida. Ou de um garoto que está dentro da sua casa e o Estado arromba a sua porta e ao invés de trazer segurança, traz a morte para aquela família. Então é isso, galera. Espero que fique claro. É lógico que aqui, enfim, né, as opiniões elas são as mais diferentes. Mas o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Nós nos solidarizamos com todas as mortes, porque toda a vida tem o seu valor. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, isso é brincar com a inteligência de alguém, comparar a morte de um policial com a morte de um cidadão comum, quando a morte do policial ela é decorrente do exercício da sua profissão e é algo que ele entra sabendo que isso é intrínseco ao seu trabalho. Agora um estudante não, um cidadão abordado pela polícia não, uma criança dentro da sua casa não. Isso a gente não pode aceitar. E seguindo essa lógica, algumas pessoas que tentam de maneira covarde deslegitimar a nossa luta por justiça tentam colocar as vítimas como se fossem os culpados por isso. Nós não nos calaremos. Vidas negras importam. Todo poder ao povo.